Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos fazendo a leitura corrida nas referências de Efésios capítulo 5, para o fechamento, Nós vamos fazer a leitura novamente aqui da mensagem completa e a nossa meditação corrida nas referências nesse vídeo será a partir do versículo de número 21 para o fechamento completo da mensagem. Para amanhã nós estamos já em outro capítulo, tá certo, irmãos? Efésios capítulo 5 diz o seguinte, a mensagem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne.
antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos agora já passar para as referências, né? E nós encerramos o vídeo anterior nas referências no versículo número 21, né? Vamos pegar exatamente do 21 para frente, para que nós possamos fazer o elo de ligação, porque faz parte do contexto, para que nós possamos já fechar esse capítulo número 5 de Efésios, para que amanhã nós possamos estar meditando já no próximo capítulo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz o seguinte, capítulo 21, a seguir nas referências, está escrito assim: sujeitai-vos uns aos outros, né? Só para nós pegar o que está falando, né? O versículo 21 diz o seguinte, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então é sujeitar no temor do Senhor, né? Por amor a Cristo, pelo temor de Deus, por amar o teu próximo. Então nós precisamos sujeitar-nos uns aos outros, né? Por essas três coisas, né? Pelo temor de Deus, por amar o nosso próximo e por amar a obra do Senhor, né? Nós precisamos sujeitar, né? A santa palavra de Deus nos instrui dessa forma, né? Sujeitai-vos uns aos outros. A submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família, né? E eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, de todas as pessoas que me ouvem, que me veem, né? Vocês vejam como as famílias, irmãos, estão em dissensão hoje em dia. Está uma coisa terrível, está uma coisa triste, está uma coisa vergonhosa, né? Antigamente os problemas eram fora de casa, hoje está em família, irmãos. Pai com filho, pai com filha, filha com pai, filha com a mãe, mãe com a filha, mãe com o filho, marido com a esposa com o marido. Está uma coisa triste, né, e vergonhosa. Porque onde está o temor do Senhor no coração dessa família? No coração de cada pessoa que é parte integrante de uma família. Quando eu estou falando família, né, estou falando dos que nasceram e moram na mesma casa. Né? Não estou falando de nenhum de fora, não. É dos que ali moram, ali vivem, que comem da mesma panela, que sentam na mesma mesa, que dormem debaixo do mesmo teto, né? Estão em contendas todos os dias, dissensões, tititi, disse-me disse, perturbações malignas, perseguições malignas estão assolando esses lares, essas casas, essas famílias, essas pessoas. As pessoas não têm paz, perderam o temor de Deus, perderam o pudor, perderam o temor dos pais e perderam inclusive a própria vergonha. Eu lamento ter que dizer dessa forma, mas estão perdendo a própria vergonha. É um problema de caráter.
E a palavra nos ensina, irmãos, exatamente falando dessas coisas, para que não seja dessa maneira, dessa forma, na família. E principalmente quando se diz família cristã. Diz que é evangélico, diz que é crente, diz que adora a Deus, diz que é um verdadeiro adorador, mas na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu coração, é guerra todo dia, irmãos. O que é isso, irmãos? Para analisar a situação. Analisa as consequências de cada palavra que você vai falar, antes de falar. Mede as consequências para saber se você pode falar, se você deve falar, aonde essa palavra vai atingir onde, quem, quando e como. É falta de analisar, de meditar naquilo que vai dizer antes de falar, irmãos. É necessário que seja assim. E o versículo 21 nas referências nos instrui falando exatamente sobre isso, irmãos. Nos chamando a atenção para a família, e principalmente família cristã, né? Principalmente família cristã. Né? Não é possível que haja todos os dias dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua família, haja contenda todos os dias e o dia todo, varando noite adentro, anoitece, amanhece a contenda. É tititi, é disse-me-disse, falta de respeito, falta de consideração, falta de temor, falta de amor. O que é isso, irmãos? Tenham consciência, irmãos. Sujeitai-vos uns aos outros, a submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. Então não é para você fazer uso dessas coisas que a palavra faz menção aqui, não. Quando você quer usar, não. É para estar entranhado no seu caráter, na sua mente, no seu coração. Não é possível que você vai agir como as pessoas do mundo. Isso é coisa de mundanos. Não é coisa de evangélicos, porque conhece a palavra de Deus. Não é coisa de crentes que temem a Deus. Não é possível uma coisa dessas. Jesus disse, está escrito, irmão, no Evangelho de São João, Mateus, Marcos, Lucas. Nós, os crentes, somos a luz do mundo e o sal da terra. Para que serve o sal, irmãos? Alguns falam, serve para salgar. Tá. A única coisa que eu sei que a gente usa o sal para poder salgar é carne, quando não tem geladeira. Não tem, a carne sobrou, não cabe na geladeira, você vai ter que secar no sol. Então você coloca sal para salgar. Aí sim chama salgar. Mas o sal foi feito para temperar, irmãos. Para que haja temperança. Para que haja equilíbrio entre as pessoas. Em cada casa, em cada lar, em cada família. Então lembra sempre disso, que nós somos o sal da terra. E Jesus diz que nós somos, nessa mesma frase, nós os crentes somos o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve a luz, irmãos? É para iluminar, é para mostrar caminhos, para não deixar que as pessoas vivam na escuridão, para que as pessoas possam enxergar as coisas erradas e se convencer do pecado, se convencer do mundo do pecado e ter consciência e não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar nervoso, você pode ficar nervosa, mas não é para você pecar. E quando você ultrapassa os limites, você peca. Tudo na vida, irmãos, existe um limite. Até para falar as coisas, até para nossas ações. Tem um limite.
Quando ultrapassamos o limite, irmãos, nós vamos ao extremo. E quando vamos ao extremo, irmãos, tudo de ruim que não presta pode acontecer. Por falta de juízo, por falta de consciência, por falta de temor de Deus no seu coração, por falta de amor ao próximo. Você não ama nem a si mesmo se você agir dessa forma. Então tenhamos consciência, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Tenhamos consciência, irmãos, e procuramos agir como pessoas, como seres humanos, como homens, e não como animais irracionais. É preciso, irmãos, falar dessa maneira, para que nós possamos acordarmos do sono. A palavra diz: ó, desperta, ó tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. E a referência continua falando. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sujeitai-vos uns aos outros, a submissão de uns para com os outros, em Cristo é um princípio espiritual em geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. A esposa deve submeter-se e ceder por amor ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. O marido deve submeter-se às necessidades da mulher em atitude de amor e abnegação. Os filhos devem submeter-se em obediência à autoridade dos pais. E os pais devem ser flexíveis às necessidades dos filhos e criá-los na santa doutrina do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4, nota. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor, o respeito, a ajuda, a pureza, a submissão, um espírito manso e quieto. Ser uma boa mãe e boa dona de casa. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Ver também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nota. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 ao 15, notas. Tito, capítulo 2, versículo 4, notas. O marido é a cabeça da mulher. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Vou repetir, irmãos. Para, pensa, olha e escute. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e da família. Versos. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. Responsabilidade do marido.
que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher. Provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família. O amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela. Da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lealdade e fidelidade totais na vivência conjugal. Ver em Mateus, versos 31. E Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 28. Vou repetir esses últimos 3 parágrafos aqui. Sua chefia deve... O marido, cabeça da esposa. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e da família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A necessidade do marido, a responsabilidade do marido que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher. Verso 23 inclui provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família. Verso 23 e 24, Gênesis 3, 16 ao 19. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Verso 25 ao 33. Honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa. Colossenses capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Lealdade e fidelidade totais na vivência conjugal. Vou repetir. Lealdade e fidelidade totais na vivência conjugal. Verso 31. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deixa eu falar com os irmãos aqui, essas referências das quais eu citei aqui, irmãos. As Bíblias convencionais que os irmãos usam na igreja, de um modo geral, todos nós usamos. Se ela não é Bíblia de estudo, ela não tem essa extensão chamada referências, como algumas Bíblias têm corinhos, tem o inário na própria Bíblia, né? Somente tem essas referências a Bíblia de Estudo Pentecostal. A minha é Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991. A minha é Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991. Por isso ela contém essas coisas todas que eu mencionei aqui. É uma Bíblia completa, né? Então daí você, mais as referências que eu dei, mas tudo que eu mencionei aqui falando com os irmãos, versículo por versículo, em todas as referências que eu dei, as referências, você vai na sua Bíblia, que a resposta está lá exatamente de acordo com a indagação que foi feita aqui em cada referência. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, um novo capítulo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.